Bom dia a todos e todas. Essa é a mesa Governança Digital, Democracia e Transparência. Estamos iniciando, então, os trabalhos do segundo dia do evento. E, então, vamos de pronto para que a gente possa aproveitar o melhor possível a presença dos participantes dessa mesa, em que a gente deve ter uma discussão muito interessante, e em que vocês poderão participar enviando suas questões. Passo a palavra de pronto, então, a Jonas Valente. O Jonas, que é graduado pelo Centro Universitário de Brasil, UniCeub, e mestre pela UNB, onde é pesquisador associado do Laboratório de Políticas de Comunicação, foi editor da TV Brasília, repórter da agência Carta Maior, e prestou consultorias na área de regulação da comunicação para a ONG Artigo 19, Association for the Progress of Communication, e Fundação FOR. Então, Jonas, você tem a palavra, e em seguida, então, eu passo a palavra aos demais para que a gente possa fazer, então, o debate. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando aqui e acordaram cedo com a gente, né, nessa primeira sessão do dia. A gente já está indo para o nosso segundo dia de evento. Agradeço muito pelo convite. Além dessa apresentação que a Ana Paula fez, na verdade, assim, sou um ativista, né, na área da comunicação, sou pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação na UNB, que vem se dedicando ao tema da regulação da mídia há bastante tempo, e recentemente defendi uma tese sobre plataformas digitais. Então, vou trazer um pouco das reflexões dessa tese. Acho que essa mesa tem a parte boa da gente poder fazer um debate um pouco mais amplo. Então, não vou entrar em muitos temas conjunturais, mas tenho certeza aí que no debate a gente pode aprofundar um pouco disso, né? Então, eu preferi fazer, eu não vou ter uma apresentação de PowerPoint, mas vou conversando um pouco e trazendo algumas provocações a partir do tema da mesa, né? Então, a mesa fala sobre governança digital, democracia e transparência. E aí eu preferi ir abordando a partir dos termos desse tema para trazer aspectos aqui que eu acho centrais para que a gente debata. O primeiro, quando a gente está falando do digital, né, que virou essa palavra muito polissêmica e também que pode significar muitas coisas e trazer muitas perspectivas, desde as mais deterministas, das mais inocentes, das mais laudatórias. Então, quando a gente está falando sobre o digital, eu sempre acho importante a gente se posicionar um pouco sobre de que maneira a gente encara a tecnologia, né? A gente sabe que, primeiro, que o digital é um suporte da informação, mas de fato ele ganhou uma tal relevância em que hoje a gente tudo é digital, né? Ou seja, os mantras empresariais agora giram em torno da transformação digital. Então, o digital ganhou os serviços públicos, a gente tem a digitalização de tudo, da agricultura, a gente tem uma série de aspectos que penetram a nossa vida. E aí eu queria trazer só algumas reflexões que, na perspectiva com a qual eu trabalhei e ainda trabalho, a gente não pode ver a tecnologia como uma coisa neutra. E isso acontece muito, né? Que ela fala mais clássica, não, mas isso é um instrumento, ele pode ser usado para o bem e para o mal, né? A questão não é a tecnologia em si, mas sim a maneira como ela é empregada. E o que eu acho importante, dialogando um pouco com a sociologia crítica da tecnologia, é tomar a tecnologia como uma coisa não neutra, né? Ela é uma construção social, mas ela não é somente o reflexo da sociedade, né? Ela incorpora as relações sociais e ajuda a moldá-las, né? Isso é uma coisa que não é nova, vários autores falaram, né? A tecnologia é forjada pela sociedade, mas ajuda a construí-la também. E nesse sentido, a gente precisa ver a tecnologia, primeiro, de uma maneira processual, né? A tecnologia não é algo estanque, e quando a gente está falando do digital, isso é muito central, porque a gente precisa perceber o processo de desenvolvimento tecnológico. Agora, a gente está numa pandemia fazendo esse evento aqui por meio de plataformas tecnológicas, coisas que talvez 4, 5 anos atrás a gente não tivesse, a gente tivesse num momento
presencial ou pode vir a estar posteriormente, né? Mas a cultura da videoconferência, dos eventos virtuais, ganhou muita força nesse contexto em que a gente está e certamente veio para ficar. Outro aspecto fundamental, a tecnologia precisa ser percebida não só processualmente, não só como uma construção social, mas também em uma relação dialética com a sociedade, né? Quando a gente fala que a tecnologia é constituída, é condicionada e também condiciona, a gente precisa incorporar as outras esferas da sociedade, a esfera econômica, a esfera política, a esfera social, né? Então, assim, os interesses econômicos são fundamentais. Então, quando se fala no digital e muitas vezes se entra com um aspecto de um solucionismo tecnológico, né? Ou seja, a tecnologia vai solucionar tudo, a tecnologia vai solucionar a pandemia, a tecnologia vai solucionar as dificuldades econômicas que a gente tem, e a gente vê isso tanto em discursos de países mais democráticos como mais autoritários, né? Não, vai ter um sistema de inteligência artificial aqui que vai resolver, vai garantir produtividade, vai fazer com que os serviços sejam bem prestados. Então a gente vive e isso não é uma coisa nova, isso sempre se manifestou, mas agora a gente vive uma nova onda do solucionismo tecnológico em que muitas vezes a tecnologia é afirmada ou como essa coisa positiva ou quando há críticas como algo que não é o problema em si. E para que a gente perceba a tecnologia dessa maneira processual e dialética, eu acho que a gente deve entender, né, como a sociedade, e eu trabalho na minha tese com a ideia da regulação tecnológica. Então, como há uma regulação sobre a tecnologia, sociedade incidindo nos seus vetores sociais de regulação, como há uma regulação própria da tecnologia, né? A gente tem um paradigma tecnológico dialogando aí com a economia evolucionária, com diversos autores, como Nelson Winter e tal, e tem uma regulação que a tecnologia promove sobre a sociedade, e a gente está falando da governança do digital, e esse exemplo nosso aqui de como a gente está conversando talvez a síntese disso, né? A gente está num momento em que a pandemia nos impôs a gente estar cada vez mais nos momentos virtuais, mas esses momentos virtuais não são da nossa escolha, eles são de acordo com aquelas plataformas que estão disponíveis. Então a gente está aqui no Zoom fazendo determinado tipo de atividade a partir dos aspectos que o Zoom proporciona para a gente. E aí isso implica também um exercício de um poder tecnológico, né? Então, para a gente debater a governança digital, a gente precisa mapear e identificar como esse poder tecnológico é exercido e quem o exerce. E se isso isso é feito de maneira democrática. E esse poder tecnológico, que se materializa de maneira dialética com poder econômico, poder político, poder cultural e social, ele se dá no âmbito de um novo paradigma que é marcado pela coleta excessiva, massiva, abusiva e de todas as formas de dados, né, a partir de pegadas digitais nossas, de tudo que a gente faz no ambiente online e no ambiente físico, se a gente for pensar nos dados coletados por câmeras, por exemplo. Desculpa, gente, mas eventos virtuais tem disso. Às vezes seus gatos chegam, começam a destruir sua cadeira, aí você tem que dar uma olhadinha. Um segundo aspecto que é não somente a coleta de dados, mas o processamento inteligente disso por meio de algoritmos e sistemas de inteligência artificial e os dados coletados e processados transformados em aplicações cada vez mais personalizadas e que modulam os nossos comportamentos, né? A gente tem um senso comum muito grande de que os algoritmos apenas respondem aos nossos interesses. A gente sabe que isso não é verdade. Esses algoritmos não só trabalham com aspectos que a gente deixa assim nos rastros que são coletados, mas eles preveem os nossos comportamentos e modulam os nossos comportamentos. Então, quando a gente está falando da governança digital, a gente precisa ter em mente esse cenário. E aí, falar em governança implica olhar a governança no seu sentido amplo, né? E aí eu evoco também a palavra regulação, e aí a gente pode perceber a regulação em sentido amplo, como discutido na escola francesa da regulação, como uma coordenação de processos, né? A maneira pela qual as coisas funcionam e quem que define as regras e quem que coordena esses processos,
mas a gente pode olhar a regulação também de uma maneira um pouco mais focada a partir da definição das regras formais e do reconhecimento de quem disciplina as dinâmicas de poder. E aí, para discutir a governança digital, a gente precisa identificar as assimetrias de poder na sociedade relacionadas às tecnologias digitais e aos serviços digitais. E essas assimetrias, elas são chave, né? Porque não adianta a gente discutir uma governança digital que simplesmente reproduza essas assimetrias, e o discurso liberal e laudatório vai muito nesse sentido. Né? Não, se a gente tem uma internet em que cada pessoa pode ter um perfil, pode ter um site, não tem o que regular, né? E aí, agora, o que a gente tem visto nos últimos 5 anos é que o poder assumido por grandes agentes na internet, especialmente grandes plataformas, tem levantado uma série de aspectos do debate regulatório. E aí, um dos grandes problemas é que esse debate regulatório vem se dando de uma maneira fragmentada. A gente tem um debate regulatório que é concorrencial, que foi o que vem se manifestando mais tardiamente, mas que ainda bem que organismos internacionais, estados nacionais, reguladores, entidades da sociedade civil e pesquisadores vêm acordando para a necessidade de um debate concorrencial, sendo que a gente tem grandes plataformas que muitas vezes têm participação de mercado de 70%, 80%, 90%, né, como é o caso do Google no mercado de busca ou do Facebook no mercado de redes sociais. A gente tem uma dimensão mais tradicional, que é o da proteção de dados, mas que mesmo assim está sendo desafiada, porque não dá mais para a gente falar sobre proteção de dados somente sobre o viés do indivíduo, né, o titular do dado. É fundamental trabalhar a proteção de dados num aspecto coletivo, ou seja, não adianta mais falar, ok, beleza, eu vou proteger a Ana Paula, o Jonas, o Paulo, o Diego, a Maria Paula, e aí está resolvido, porque as assimetrias são assustadoras, né? Ou seja, o clássico exemplo do desconto na farmácia, né? Ou seja, quem que é o brasileiro que pode abrir mão de 40% de desconto na farmácia para comprar remédio hoje em dia, né? Não dá para ter aquele olhar liberal de que é um sujeito racional que vai barganhar com quem está coletando seus dados e vai negociar, e isso vai ficar ok. Há um aspecto que também é bastante antigo, que é o aspecto dos direitos do consumidor, mas que tem um debate fundamental porque os direitos do consumidor sempre foram percebidos na compra de produtos, né, e serviços, e aí tem um debate, inclusive no Brasil hoje, de que inclusive provedores de serviços gratuitos, especialmente as plataformas, redes sociais, mensageria, tem que abarcar e respeitar aspectos consumeristas, e aí entra o que eu acho que é o que tem mais a ver com o nosso debate democrático, que é a regulação do discurso online. A gente tem visto isso em todos os debates sobre desinformação, né, sobre filtros bolha, sobre discurso de ódio, e aí há N iniciativas e ganchos conjunturais que a gente pode aprofundar aqui. Quando a gente está falando de democracia, né, a gente tem problemas. A democracia significa a partilha de poder e a possibilidade da sociedade. É óbvio que esses conceitos a gente poderia passar aqui muito tempo somente debatendo de que democracia se está falando. Eu trabalho com uma perspectiva de democracia participativa e substancial, não somente de uma participação formal, mas de uma participação real, e a gente está falando de um país de herança escravocrata, de fortes opressões de gênero, raça, classe, orientação sexual. Então, quando a gente fala de democracia, a gente significa, para mim, isso implica superar os desequilíbrios, as opressões, para que a gente tenha uma sociedade efetivamente democrática, né? E aí, isso significa, primeiro, perceber um desequilíbrio, uma assimetria de poder na escala internacional. Né? Ou seja, o Brasil ele tem pouquíssimos serviços digitais, pouquíssimas plataformas do próprio Brasil, e a gente fica à mercê de grandes plataformas dos Estados Unidos, uma ou outra da Europa, e agora mais recentemente plataformas chinesas que resolveram sair do mercado chinês e que também têm o seu papel importante aí. E isso gera um debate que alguns chamam de colonialismo de dados. Eu prefiro trabalhar um pouco mais com o conceito de imperialismo de dados, porque acho que há diferenças em relação ao processo colonial, mas que é fundamental e que gera
consequências do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista cultural também sobre nós, né? Essa coleta, esse processamento e essa aplicação desse novo paradigma, esses procedimentos são concentrados em pequenos e grandes agentes, e esses grandes agentes, especialmente no caso das plataformas, vêm se constituindo em monopólios digitais que partem do domínio de um nicho de mercado, o Google na busca, a Amazon no comércio online, o Facebook nas redes sociais, e vão se expandindo, né? Então, não é à toa que a Amazon hoje é a principal concorrente do Netflix e não qualquer outro serviço de audiovisual, porque ela parte da base de clientes dela, de usuários dela, e consegue chegar muito facilmente. Aí ela vende um combo para você que é o frete grátis mais o Amazon Prime Video por R$ 9,90. Né? Não é à toa que o Google conseguiu se expandir para ter o YouTube, para ter o Android, e tem subsidiárias na área de saúde, de investimento, fundo de capital. Tem inclusive uma subsidiária que é a X, que não tem tema. Ela faz quaisquer pesquisas que o Google identifica por meio da coleta de dados que podem ter produtos rentáveis. Então, a gente vê isso na Microsoft, a gente vê isso no Facebook, a gente vê isso nas grandes plataformas hoje. E, infelizmente, essas grandes plataformas assumiram uma condição de, vamos dizer assim, organização do fluxo informacional. E isso gera quase que um paradoxo da diversidade, né? Eu sou da turma mais antiga que fazia o debate sobre democracia, e ainda faz, né? Porque a gente não deixou de ter radiodifusão e tal, debate sobre a democratização da comunicação e o direito à comunicação, né? Ou seja, o problema que se tinha 20 anos atrás, quando a gente falava da radiodifusão, e que ainda tem, porque a radiodifusão continua tendo sua relevância, era de que as pessoas não conseguiam se expressar. Hoje, na internet, elas conseguem se expressar, só que elas não conseguem efetivamente incidir no debate público. E aí o problema da concentração deixou de estar na esfera da produção e passou a estar na esfera da distribuição. E é exatamente o que essas plataformas fazem. E aí, por meio do seu modelo de negócio e a partir dele, ou seja, para gerar dinheiro, e essas plataformas têm um modelo de negócio calcado em fomentar o tempo e o engajamento no seu interior, elas construíram uma série de modelos de fluxos informacionais que constituem câmaras de eco, filtros bolha, que fomentam a desinformação, e isso foi aproveitado, né, por uma série de agentes. E aí a gente não, obviamente que a gente não está falando que isso é somente um aspecto das plataformas, a gente precisa olhar para as forças sociais que se aproveitam desses ambientes e potencializam isso, inclusive de maneira estruturada e profissional, que é o que a gente vê no Brasil e em tantos outros países do mundo, né? E no caso do Brasil, inclusive sendo elevado a estratégia de comunicação oficial, quando a gente fala do governo, por exemplo, a gente tem um debate público nesses espaços bastante problemático, né, que potencializa as relações de opressão, que potencializa os desequilíbrios, trazendo discurso de ódio, difundindo desinformação e prejudicando, inclusive, num momento como a gente tem da pandemia, com discursos negacionistas. Qual que é o nosso desafio aqui, né? E nos meus últimos 3 minutos eu não vou conseguir aprofundar, então vou deixar alguns aspectos para que a gente possa detalhar no segundo momento. Primeiro, que a gente tenha um olhar integrado, como eu coloquei. Segundo, que esse olhar integrado tenha como finalidade a promoção dos direitos e o equilíbrio das relações de poder, né? A gente não pode ficar somente numa visão dita técnica, mas que de técnica não tem nada, em que a gente está olhando apenas detalhes aqui para ver se a gente corrige um ou outro problema. A gente tem problemas gravíssimos, eu tentei trazer e certamente a nossa mesa vai aprofundar isso. E aí é preciso evitar a concentração, né? É preciso ter um olhar econômico, porque a concentração em si é um problema, é preciso combater as barreiras à entrada, mas não somente observar isso de uma maneira econômica. Então, eu bato bastante na tecla da visão integrada. É preciso olhar como a concentração se materializa no condicionamento dos fluxos informacionais. E aí entra um dos temas chaves dessa mesa, que é ampliar a transparência. A gente precisa de transparência em todos os aspectos. Transparência em relação
tanto aos aspectos econômicos, né? O que essas empresas estão fazendo, como que elas estão agindo, quais são as suas estratégias concorrenciais. Transparência do ponto de vista tecnológico, hoje um dos grandes problemas é a opacidade dos algoritmos e de sistemas de inteligência artificial, e isso tem motivado todo um debate sobre governança algorítmica e de diretrizes, como é o caso das diretrizes da União Europeia para a regulação de IA, e no Brasil a gente teve uma estratégia recentemente muito insuficiente nesse sentido, né? Mas também garantir as proteções específicas das pessoas contra a coleta abusiva de dados e equilibrar, aí entrando numa esfera mais do discurso, equilibrar a liberdade de expressão com o direito à informação. E isso não é fácil, e não é à toa que o mundo inteiro se bate com esse problema. A gente tem desde soluções mais pesadas, e aí com isso eu vou concluindo mesmo, com criminalização de usuários, até decisões muito liberais, né, que apostam que os grandes agentes e as grandes plataformas vão resolver isso por si só. E a provocação que eu deixo aqui é que nós precisamos de um sistema de corregulação, em que sim, os agentes econômicos fazem uma parte, mas que eles estão longe de resolver qualquer problema. A gente precisa sim de um sistema de regulação democrática, né, com uma global, especialmente no Brasil, em que a gente tenha o judiciário com seu papel em casos mais graves, conselhos que possam analisar de uma maneira mais rápida, né, porque esse é um problema que a gente tem, a rapidez do debate online, e que também tenha regras claras estabelecidas em lei. E aí, se a gente for aprofundar, o debate do PL 2630 em curso hoje no Congresso é o espaço onde eu acho que parte importante dessa regulação está se dando. Peço desculpa se eu passei uns 2 minutos, agradeço mais uma vez pelo convite e fico aqui tanto para debater com os participantes quanto para ouvir os meus colegas que agora vão fazer as suas exposições. Muitíssimo obrigada, Jonas, por ter iniciado o debate dessa manhã. Para quem chegou no decorrer da fala do Jonas, essa é a mesa Governança Digital, Democracia e Transparência. A gente está, então, no segundo dia do Simpósio Internacional Inovação e Governança, e é muito interessante essa mesa para discutir, de fato, de que forma as mudanças que vêm acontecendo no acesso à informação e na produção de informações dialogam com a democracia, com os direitos fundamentais, né? Então, que transparência é essa possível nesse contexto? Nós iniciamos um pouco rapidamente para garantir que começássemos no horário. Apenas para me apresentar, eu sou assessora na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, sou doutora em Sociologia aqui pela Universidade de Brasília e sou vinculada ao programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania como pesquisadora de pós-doutorado. E estamos aqui, então, com uma mesa que é também multidisciplinar, né? Esse encontro tem essa característica, e temos também diferentes posicionalidades, pessoas que participam de diferentes organizações e lugares, né, de atuação e de formação. Então, na sequência, eu vou passar a palavra a Maria Paula Almada, que é doutora e mestra em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, na linha de Comunicação e Política, e é graduada em Comunicação Social pela mesma instituição. Ela realizou estágio pós-doutoral na School of Public Affairs and Administration, da Rutgers University, e é pesquisadora de pós-doc, bolsista da CAPES, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Então, Maria Paula, obrigada pela sua presença, e passo a palavra para você, então, para uma exposição entre 15 e 20 minutos. Olá a todas e todos, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer à Cris o convite, agradecer pela organização do belíssimo evento, está sendo muito bacana debater esses temas super relevantes. Cumprimentar os colegas da mesa, muito bacana estar aqui conversando com todos vocês.
Bom, como a Ana já falou, né, eu sou pesquisadora lá do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, estudo transparência pública desde o mestrado, né, há muitos anos, há quase 10 anos, eu estudo transparência pública no mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado também. Mais especificamente, eu me debruço sobre os meios e modos através dos quais os governos, de maneira geral, eles podem se tornar mais transparentes aos cidadãos, né? Para além dos aspectos normativos, sobretudo a partir do uso que esses governos fazem das plataformas digitais, né? Da tecnologia digital. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês irem acompanhando os tópicos. Deixa eu ver se eu... Tá tudo certo aí? Sim, Maria Paula. Pronto. Bom, o que é que eu vou trazer para vocês hoje? Como, dado o tema da governança digital e da democracia e da transparência, o tema da nossa mesa, entendendo que a transparência pública, ela é, na verdade, um resultado tanto da boa governança, né, de uma governança efetiva, quanto para os aprimoramentos da democracia por meio do digital, a transparência ela é resultado, né? Então, eu vou trazer aqui os resultados de uma pesquisa que nós fizemos lá no âmbito do Instituto, que ela traz uma comparação da transparência digital dos governos Dilma Rousseff, que foi feito em 2016, e Jair Bolsonaro, que foi feito em 2020. São dados muito interessantes, né? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, passar um pouco mais rapidamente nos conceitos para a gente se debruçar sobre os resultados, que eu acho que é o que vai gerar um debate mais frutífero ao final. Bom, enquanto governo digital, né, que foi dito já ontem, enfim, sobre a democracia digital, os conceitos já foram muito bem explanados pelo professor Wilson, Rafael Sampaio, não vou me alongar aqui, ele vai além da digitalização, né? A gente não pode pensar em governo digital, governança digital como digitalização de processo administrativo, tá? Ele precisa priorizar o uso das tecnologias digitais e dos dados para repensar o planejamento e a implementação dos serviços e das políticas de maneira que sejam mais voltados ao cidadão, tá? Para garantir, de fato, a boa governança. Então, o governo digital, nesse sentido, ele vai se referir aos usos de tecnologias digitais como parte das estratégias de modernização do governo para trazer, enfim, benefícios à sociedade. Então, a gente tem que ter essa premissa, né? E os atores envolvidos aí são não apenas governos, como empresas, associações de cidadãos, organizações não governamentais, enfim, todo o movimento de todos esses atores. Já a democracia digital, a gente entende que ela consiste basicamente, né, no uso de ferramentas digitais para reforçar a democracia por meio de melhor e mais consistentes ações de participação civil, de transparência pública, que é o nosso foco aqui, de governo aberto, como os colegas falaram ontem, da liberação pública, enfim, todas essas áreas. Nesse sentido, as iniciativas de democracia digital elas vão compreender projetos ou ideias, né, que articulam ferramentas, dispositivos e aplicativos para aumentar, corrigir ou reforçar a democracia em conformidade com os modelos normativos de democracia que nós já conhecemos, tá? Então, a democracia digital ela seria, portanto, um adicional de democracia, né, oferecido mediante as tecnologias digitais contemporâneas. Elas devem, em suma, ser eficientes tecnicamente, quando a gente fala em iniciativa de democracia, considerando que elas serão feitas por meio digital. Então, elas têm que ser efetivas tecnicamente e têm que, obviamente, fomentar os valores democráticos. Aí, nesse sentido, nós entendemos que em ambos os casos, né, tanto considerando a boa governança quanto considerando a democracia digital, né, para o uso do digital para o aprimoramento da democracia, nós entendemos que a transparência pública ela é um resultado almejado, ou seja, ela é tanto um benefício à sociedade quanto o resultado de mais e melhor democracia. Hoje, a transparência da coisa pública, ela se dá substancialmente por meio do digital. É por meio do digital que o cidadão vai fiscalizar o governo, que vai, através de um requerimento via lei de acesso à informação, procurar saber sobre os assuntos que lhes são de interesse, né, que dizem respeito à coisa pública, enfim. E aí, mais especificamente, no âmbito da transparência, a gente entende que ela é um requisito democrático, tá? E que os estados democráticos, eles devem, portanto, ser estados transparentes.
tá? No sentido de que a definição da transparência ela vai perpassar, né? Aí já entrando um pouquinho no que o Jonas falou, mas indo por outro caminho, só pincelando, ela vai perpassar a visibilidade aos dados e às informações, tá? No sentido aqui de informações técnicas, contábeis, estatísticas e econômicas sobre representantes, sobre negócios públicos, e vai se preocupar, sobretudo, com a inteligibilidade desses dados, ou seja, não basta apenas que os dados estejam disponíveis, tá? É preciso que esses dados estejam inteligíveis, né? Ou seja, o cidadão precisa compreendê-los, tá? Então, a noção de transparência, ela vai implicar nesse sentido simplicidade e compreensão. Tá? Então, ela vai se estender para além do adjetivo aberto, do openness, né? Dos dados abertos apenas, no sentido de colocar dados à disposição. Mas é claro que a gente tem que entender que os dados disponíveis, eles são condição para que haja transparência, porque os dados disponíveis, eles vão ser trabalhados para que, né, por organizações, por jornalistas, para que essas informações sejam tornadas inteligíveis e compreensíveis ao cidadão. Bom, nesse sentido, as ferramentas online, os sites, os aplicativos, etc., eles são instrumentos, né, aqui no nosso entendimento, né, eles são instrumentos que são capazes de tornar o Estado mais transparente e fortalecer processos de accountability. Tá? Então, a lógica é de que a transparência online, que a gente chama de e-transparência, transparência digital, enfim, são todos sinônimos aqui, vai consistir basicamente no provimento da transparência por meio de ferramentas e dos dispositivos digitais. Bom, nesse sentido, considerando o conceito da transparência, os meios e os modos através dos quais o digital pode promover essa transparência, eu vou expor aqui para vocês um retrato de como está a transparência pública digital no Brasil por meio da comparação dos governos Dilma Rousseff, em 2016, e Jair Bolsonaro. Tá? A pesquisa ela foi desenvolvida juntamente com Paula Carine Amorim, que é do Instituto Federal do Tocantins, Maria Domingues, que é uma pesquisadora nossa lá do Instituto do INCT, e Cláudia Regina Silva, que é do Instituto Federal do Tocantins também. O objetivo da gente foi comparar a transparência online, tá? Porque nós analisamos portais, das contas públicas dos portais do governo brasileiro durante as gestões Dilma e Jair Bolsonaro. A avaliação da transparência no governo Dilma ela foi feita em 2016, para a minha tese de doutoramento, que foi defendida no início de 2017. Naquela ocasião, nós comparamos o nível de transparência online do Executivo Federal Brasileiro aos Estados Unidos e Reino Unido, que são países de referência em transparência. Então, foi desenvolvido um instrumento metodológico para fazer essa comparação, tá? Para analisar os portais do Brasil. E, em 2020, nós reaplicamos esse mesmo instrumento metodológico com as mesmas pesquisadoras envolvidas. Então, esse instrumento que já havia sido testado e aplicado naquela ocasião, ele foi aplicado novamente em 2020 para avaliar a transparência online do governo Bolsonaro. Tá? Sobre o estudo propriamente dito, ao se considerar... Deixa eu ver se já é esse slide ainda aqui. Ao se considerar as agendas e as políticas adotadas pelos diferentes governos, né, que claramente eles adotam agendas, eles têm prioridades totalmente diferentes, então a gente partiu da hipótese de que o nível de transparência online do governo Dilma seria maior do que o nível de transparência online do governo Bolsonaro, tá? Nós aplicamos em 2016 e em 2020, como eu já havia dito, uma metodologia de pesquisa voltada para análise qualitativa, quantitativa e comparativa da transparência online das contas públicas. Bom, sobre os aspectos avaliados, eu não queria me estender muito na questão da tecnicidade do instrumento metodológico, mas é preciso falar um pouquinho só para que vocês consigam entender mais ou menos o que é que a gente avaliou aqui. Esse instrumento proposto, ele parte do entendimento de que a transparência digital ela deve ser vista como resultado agregado da avaliação sobre cada uma das dimensões. Então, são duas dimensões apresentadas, a eficácia técnica digital, tá? Que ela vai nos gerar o índice de eficácia digital, e o nível de transparência digital, que ele vai nos gerar o índice de transparência, tá? Cada uma dessas dimensões ela é composta por categorias, e as categorias, cada uma delas tem diversos indicadores que foram mensurados, foram atribuídos pesos específicos, enfim. Então, para apresentar aqui essa noção mais geral, eu não vou adentrar nos pormenores.
eu vou apresentar as categorias amplas. Então, na eficácia técnica digital, nós medimos acessibilidade e hiperlinks, como, por exemplo, se tem link para organismos de controle, etc. E no nível de transparência, nós medimos categorias amplas de habilitação para compreensão da informação, informações financeiro-orçamentárias, informações administrativas, que dizem respeito mais especificamente aos processos internos, etc., e instrumentos de acompanhamento e interação, né, do cidadão. Bom, o que é que nós encontramos? Tá? O estudo revelou, como vocês podem ver nessa tabela, que enquanto na gestão de Dilma Rousseff o nível de transparência ele foi considerado avançado, com 97% de transparência, durante o governo Bolsonaro essa transparência do executivo brasileiro ela foi considerada moderada, com 73% de transparência, né? Quando a gente faz a escala de 0 a 100, ele obteve 73%. Esses índices eles demonstram que houve uma diminuição, tá? Que foi 0,951 pontos. Isso representa uma perda de 23,77%, então é uma perda significativa, tá? No conceito global da transparência digital, quando a gente compara essas gestões. Bom, na pesquisa realizada em 2016, para vocês terem uma noção do que significa a transparência avançada, eu vou falar um pouquinho mais aqui, o Brasil, o nível de transparência do Brasil, ele equiparava-se ao nível de transparência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Como eu disse aqui, eles são países que são referência em transparência pública digital. A transparência avançada, né, a gente define como o nível máximo da transparência digital. Nesse nível, o portal do governo ele fornece informações e serviços com condições técnicas e suficientes para habilitar o cidadão na compreensão da informação, oferece informações financeiro-orçamentárias e administrativas, que são aquelas informações dos processos internos, além de oferecer instrumentos de acompanhamento e interação com o cidadão e informações em formatos abertos, atualizados e acessíveis de tal forma que os dados podem ser tratados, podem ser reutilizados e cruzados com outras fontes para gerar novos significados para os diversos fins que os cidadãos queiram dar a esses dados, né? Então, nesse nível de transparência, as informações e os dados, eles podem ser apreciados, podem ser criticados, podem ser reutilizados por especialistas, profissionais de imprensa, enfim, partidos, organizações não governamentais, etc. Já a transparência moderada, que é a que nós nos encontramos hoje, né? Que o instrumento foi reaplicado agora em 2020, há um ano, ela é o nível de transparência em que o governo ele fornece informações para o controle social e ele procura expor os conteúdos, mas de uma forma mais bruta, né? Sem aquele tratamento devido, sem filtros, sem análises prévias. Então, é aquilo que eu falei anteriormente de uma coisa você colocar os dados à disposição, outra coisa você conseguir tratar esses dados para que eles se tornem inteligíveis para qualquer pessoa, tá? Sem precisar trabalhar, né? Então, as informações, elas ficam à disposição do público em meio digital, mas muitas vezes o percurso para chegar a essa informação é um percurso longo. Então, o cidadão, ele desiste, as informações não estão na página primária, secundária, às vezes nem terciária, você tem que navegar bastante para encontrar o que você quer. Bom... Agora, mais especificamente, os indicadores que apresentaram queda na avaliação. Eu não falei dos indicadores anteriormente, porque os indicadores, eles são vários indicadores dentro de cada categoria, eu só apresentei as categorias amplas. Então, agora, mais especificamente, para a gente entender onde nós estamos, eu vou citar os que são esses que vocês podem ver na tela, os indicadores que apresentaram queda na transparência. Bom, na categoria habilitação do cidadão para compreensão da informação fiscal, apresentaram queda na transparência, informações que permitam ao cidadão identificar quem são os responsáveis por estar ou não ali aquela informação, ou por determinada tomada de decisão, enfim, e meios de entrar em contato. Tá? Informações sobre conselhos nacionais, não houve informação nenhuma sobre conselhos nacionais no portal do Executivo, informações sobre os meios de participação, se o cidadão quiser participar ativamente sobre qualquer questão do governo, então os meios e modos através dos quais ele pode participar não estavam disponíveis, tá? Informações antes no governo federal tinha sempre tipo um bannerzinho para você clicar lá, participar em todas as páginas, era padrão. Então, hoje, para participar, não existe isso, tá? Informações sobre o funcionamento do governo, informações básicas sobre como funciona o executivo também não há mais, tá? Na categoria informações financeiro-orçamentárias,
apresentaram queda na transparência os indicadores de declaração pré-orçamentária, relatórios de execução, relatórios de revisão e orçamento cidadão. O orçamento cidadão é aquela versão justamente para ser compreensível para o cidadão comum, tudo relacionado ao orçamento, que é imprescindível, então também não há mais. Tá? Na categoria Informações Administrativas e Processos Internos, apresentaram queda na transparência indicadores de folhas de pagamento, né, com detalhamento atualizado, ações e decisões governamentais. Então, a gente vê, por exemplo, casos do governo de tentar boicotar, né? Não é boicotar a palavra correta, mas pode ser empregada também, a transparência pública, naquele caso em que o governo se recusou a divulgar, o Ministério da Defesa se recusou a divulgar quanto ganhavam as filhas e mulheres pensionistas dos filhos de militares, de militares, se não me engano, enfim. Eles disseram que aquilo infringia, né, a privacidade, enfim. Então, eles fizeram uma interpretação errônea da Lei de Acesso à Informação, porque eles convinha, naquele momento, não divulgar os dados de quanto ganhavam as pensionistas de militares. Então, condiz totalmente com o que nós encontramos aqui. Não existe detalhe de folha de pagamento, de quem recebe quanto, né? Na categoria Instrumento de Acompanhamento e Interação, também houve queda na transparência do indicador Instrumento para Acompanhamento de Políticas Públicas. Então, as principais políticas públicas do governo, que antes tinham hot sites específicos para acompanhar em que pé estavam as políticas públicas, etc., hoje em dia não há. A gente não sabe nem quais são essas políticas, quiçá como acompanhá-las, né? Bom, para finalizar, a gente tenta, né, adentrar no artigo, problematizar o que é que pode explicar a queda no nível de transparência, né? Porque foi uma queda significativa de quase 24% entre um governo e outro. Então, o que é que pode explicar, né? Aí a gente se debruçou basicamente nos fatores normativos, nos aspectos normativos brasileiros e nos fatores contextuais. Nós temos os aspectos normativos, que são as leis, normas e regras que versam sobre a transparência pública. A gente tem a Lei de Acesso à Informação, a LRF, o Decreto de Dados Abertos, 8777, enfim, que buscam garantir a transparência, né, sobre os atores do governo, as tomadas de decisão, os dados que são públicos. E a gente tem, estou finalizando, e a gente tem os fatores contextuais que versam sobre a burocracia administrativa, enfim, mas nós acreditamos, né, que esses fatores contextuais que explicam a queda de transparência, eles resumem-se basicamente a uma questão de agenda antidemocrática mesmo, que é a agenda adotada do governo, e de cultura política, vontade política, colocar transparência na agenda, né, enfim. E aí, os dados, né, que nós apresentamos, que nós coletamos, enfim, que nós analisamos, eles confirmam a existência do retrocesso, né, nas medidas empreendidas pela gestão atual, voltadas à promoção da transparência. Nesse sentido, nós podemos citar tentativas de limitar a lei de acesso à informação, recusa de publicação ou omissão de dados de relatórios produzidos por órgãos federais de pesquisa, nós acompanhamos tudo isso, né? Proposta de mudança de lei para aprovação de mecanismos que enfraquecem a transparência de partidos políticos e dos gastos públicos com campanhas eleitorais, vimos também apagão de dados na gestão da pandemia, todos nós acompanhamos, enfim. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que essa dinâmica, tá, do governo, né, ela está refletida nos menores níveis de transparência nas informações e nos dados públicos que são ofertados pelos portais. Então, essa dinâmica do dia a dia, do fazer político, da cultura política, da vontade política, das prioridades da agenda antidemocrática, elas estão refletidas no que a gente buscou nos portais e não encontrou. Então, casa-se, né, um resultado com outro. Os retrocessos que são evidenciados pela pesquisa no campo da transparência se inserem, né, como eu já falei, só para finalizar aqui, se inserem nessa agenda antidemocrática mais ampla do governo Jair Bolsonaro. Então, desde o início da gestão de Bolsonaro, nós acompanhamos
ataques recorrentes à liberdade de imprensa, nós acompanhamos ataques a jornalistas, a atuação de organizações não governamentais, redução de espaços institucionais de participação social, como os conselhos participativos, vimos inclusive violações de direitos humanos, etc. Então, para resumir, né, e já finalizando, nesse cenário que vimos, assim como a vontade política e a existência de leis, normas, regras e marcos que amparam a promoção da transparência pública, a gente entende que a existência de uma agenda democrática e de garantia de direitos mais amplos, né, não apenas no sentido de direito de acesso à informação, né, mas garantias de direitos mais amplos, podem ser os indicadores para que os governos sejam mais ou menos transparentes. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. E estou aberta aqui para a gente debater e discutir esses resultados. Maria Paula, muito obrigada pela sua apresentação. A gente está tendo aqui falas bem, até o momento, distintas e também complementares, né, para a gente poder ter um quadro mais amplo. Essa mesa, como disse o Jonas no início, é uma mesa realmente que permite reflexões de diferentes pontos de vista sobre o tema da transparência e da governança nesse contexto da democracia digital. Então, eu vou passar a palavra agora para ir montando esse nosso mosaico, que está muito interessante aqui. A palavra ao Diego Canabarro. O Diego, ele é doutor em ciência política pela URGS, foi assessor do Comitê Gestor da Internet no Brasil entre 2014 e 2019, e atualmente ele é gerente de políticas públicas da Internet Society na América Latina e no Caribe. Então, Diego, eu passo a palavra a você para fazer sua exposição entre 15 e 20 minutos. Obrigada pela presença. Beleza, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Perfeito. Bom dia a todas e todas. Obrigado, Ana, Maria e João, por terem me precedido. Apesar de eu ter sido chamado para esse painel por uma perspectiva institucional de trabalhar na Internet Society, e ter essa atuação prática com o campo das políticas públicas que se direcionam ao ecossistema digital em uma perspectiva mais ampla, eu acabei optando por tentar dialogar um pouco com algumas das falas de ontem, sobretudo da Fernanda Rosa e do professor Wilson Gomes, e também para tentar fazer um pouco da ponte com o que falaram a Maria e o Jonas aqui na sessão de hoje, assim. Então, eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais freestyle, mais acadêmica e menos institucional. E esse background acadêmico, para complementar o que a Ana trouxe da minha biografia, ele vem desde o momento que eu estava na Federal do Rio Grande do Sul. Comecei a estudar governo digital por essa perspectiva que a Maria trouxe para a gente aqui, da apropriação de tecnologias para a modernização do Estado, né? Me levou até a Universidade de Massachusetts com a professora Jane Fountain para estudar e trabalhar no National Center for Digital Government. E aí, numa decisão trágica com o meu orientador, que está aqui nessa sessão, que é o Marco Sepic, a gente decidiu que eu ia dar um passo atrás, né, e que eu ia tentar estudar a governança da internet entendida como a ferramenta a partir da qual a gente monta todo o ecossistema digital, né? E justamente por ter dado esse passo atrás e por ter acompanhado a evolução da agenda temática da governança da internet, quase se transformando em um sinônimo do que a gente tem chamado hoje de governança digital, é que eu resolvi fazer 3 provocações em torno de como a gente tem tratado a agenda da governança digital no dia de hoje, para, no final, levantar 3 alertas que eu tenho observado, tanto nos estudos que eu tenho feito, quanto no trabalho cotidiano, de coisas que a gente toma como dadas em relação à internet, que a gente precisa, talvez, conversar um pouco mais, seja em relação à capacidade de acesso que as pessoas têm a esse ecossistema, o próprio modelo de conectividade que a gente tem hoje, e também pensando um pouco mais a respeito da própria característica e das características desse modelo de conectividade que a gente geralmente toma como dadas, né? Ou seja, a internet, ela funciona desta forma, ela vai continuar funcionando dessa forma, e todo o ecossistema digital tem evoluído meio que em direção a essas tendências todas
que são horríveis, né? E eu, de onde eu venho, eu vejo que a tendência para onde está evoluindo o ecossistema digital é que as coisas podem ser ainda mais horríveis, né? Então, por isso que eu resolvi dar esse passo atrás para a gente conversar sobre esses 3 pontos. Eu só quero fazer um alerta antes de começar efetivamente. E como minha cabeça é meio bagunçada, eu resolvi organizar as coisas em torno de um mapa mental, com os 3 alertas finais que estão em vermelho e com as 3 coisas que eu trago para esse debate. Meu primeiro alerta é que, como diria o meu velho orientador, nas vezes em que ele fala nesse tipo de evento, a gente não está vivendo tempos normais, a gente está vivendo um tempo de crise sanitária, econômica e política. Então, toda e qualquer discussão de uma agenda institucional e de uma agenda tecnológica precisa ser tomada com esse grão de sal de que a gente não sabe quando a gente vai sair da enrascada em que a gente está metido. O bom de eventos e espaços como esse é que a gente, teoricamente, monta na Torre de Marfim e discute as coisas aqui por uma perspectiva que nos dá um nível de proteção maior. E é por isso que eu tentei trazer esses 3 pontos para, sei lá, para a gente tentar conversar em relação a como a gente segue quando a gente eventualmente voltar a viver uma normalidade democrática no Brasil que olha para as tecnologias por uma perspectiva do Estado de uma maneira um pouco mais séria, né? Então, assim, eu ultimamente, na minha agenda de pesquisa intelectual, eu tenho olhado para as fronteiras que estão visíveis e invisíveis no ecossistema digital como um todo. E aqui eu estou falando de fronteiras materiais, né? Pensando, por exemplo, na criação de firewalls que limitam a conectividade de um país para o outro. Eu estou olhando também no entrincheiramento institucional entre comunidades epistêmicas, entre instituições com caráter normativo nas distintas camadas que compõem o ecossistema digital. E eu estou também olhando para essas fronteiras invisíveis que existem entre as distintas áreas do conhecimento que são chamadas a conversar a respeito e dialogar a respeito do tema da governança digital, né? E quando eu estava pensando em como trazer essa inquietação, né, com o nosso ímpeto e o nosso esforço de construir pontes entre áreas tão distintas como as engenharias, as ciências sociais, o direito e outras áreas do conhecimento, eu me dei conta de que, tradicionalmente, a gente vem pensando este ecossistema digital, que é o nosso, digamos assim, objeto de estudo comum de todos aqui, a partir de uma concepção histórica que está estruturada em camadas, né? Uma infraestrutura de telecomunicações distribuída no território dos diferentes países, que é integrada por um conjunto de protocolos lógicos que basicamente cria sistemas de identificação de cada um dos dispositivos e de organização dos fluxos de dados de um lado para o outro no nível planetário. E sobre isso tudo, uma camada que a gente chama camada de conteúdos, né? Que é, teoricamente, a camada de serviços, seja do setor público, seja do setor privado, seja dos indivíduos, usuários individuais da internet, que tradicionalmente é o lugar para onde a gente olhou historicamente quando a gente estudou os distintos portais de governo eletrônico, as diversas aplicações de governo digital, as ferramentas que a gente cria para viabilizar a democracia digital, né? E essa abordagem em camadas, ela, por um lado, ela nos foi muito útil, né, como um instrumento analítico, né, e também até mesmo como um instrumento para a gente pensar as políticas públicas. Por exemplo, até aqui a camada de telecomunicações sempre foi o objeto daquela regulação pública centrada no regulador de telecomunicações, porque as telecomunicações sempre foram percebidas como um recurso estratégico dos estados nacionais. A camada de aplicação ela recebeu essa abordagem liberal de desregulamentação, justamente como forma de preservar inovação, criatividade, diversidade, pluralidade, e a camada lógica, esse ponto de partida para a geração de uma internet no nível global, ela foi sendo desenvolvida de uma maneira quase regulatória, nos termos em que trouxe o Jonas para a gente aqui, mas em foros não governamentais, ultra herméticos, ultra técnicos, geralmente associados com aquela comunidade de operadores
da parafernália que faz a internet funcionar no mundo, né? O que acontece é que à medida em que a convergência digital tem levado, basicamente, a maior parte das coisas que a gente faz na vida cotidiana, seja para uma perspectiva política, para uma perspectiva econômico-comercial, para uma perspectiva cultural, para esse mesmo grid de telecomunicações, os limites entre uma camada e outra, eles têm sido crescentemente borrados, e é muito difícil estabelecer, assim, uma linha precisa, né, entre o que hoje é infraestrutura, o que é essa dinâmica lógica, protocolar para o funcionamento do ecossistema digital, e o que são esses diferentes serviços e aplicações que a gente vem desenvolvendo. Tá, obviamente, a gente tem, digamos assim, os extremos em que a gente consegue efetivamente saber o que é uma aplicação e o que é uma infraestrutura específica, mas a gente tem, de uma maneira crescente, a conformação de uma zona cinza, né, que faz com que a gente hoje, né, que começou discutindo de uma maneira muito bem delimitada o que é governança da internet, enquanto esta rede que sustenta o ecossistema digital, se confunda com a governança do que os diferentes atores sociais fazem na internet, né? Porque a gente ainda tem essa dinâmica meio década de 90 de estar na internet, estar fora da internet, mas aí já tem gente como a professora Laura Denardes, que é orientadora, da Fernanda, que nos falou ontem, tem tentado romper com a ideia de que a internet está em tudo, né, e permeia todo o substrato social. E mais ainda, a gente, né, pessoas que estavam muito confortáveis, como é o meu caso, de estudar governança da internet e observaram nos últimos 15 anos o alargamento do campo para governança do que os diferentes atores fazem na internet, considerando o que o Jonas trouxe para a gente, né, dessa relação circular entre a tecnologia e a sociedade, que não pode ser tomada de uma maneira determinística, nem no sentido de sociedade sobre a tecnologia, nem tecnologia sobre a sociedade. A gente chega no momento em que essa agenda intelectual, essa própria agenda de políticas públicas, que foi muito bem delimitada, ela me leva a uma pergunta que eu não tenho resposta, e é isso que eu trago para esse painel como a minha principal indagação em relação a isso. Segue fazendo sentido a gente delimitar as coisas como sendo digital ou não? Até que ponto há governança, digamos assim, da internet ou na internet, ou a governança com a internet? A governança digital, ela não deve ser tratada talvez simplesmente como governança sociopolítica num sentido próprio, tradicional da teoria política, como a gente estudou até os dias de hoje, né? Talvez quebrando essa dinâmica de separar o que é digital e o que não é digital. Agora, no meio dessa confusão, assim, que eu estou metido, em que eu estou tentando meter vocês, assim, de não saber se a gente segue se apegando a uma estruturação do ecossistema digital em camadas ou se a gente efetivamente tenta olhar para tudo de uma maneira transversal, eu acho que instintivamente a resposta do nosso painel vai ir para uma dinâmica de mirada mais transversal para esse ecossistema que sustenta o nosso objeto de estudo aqui. Eu acho que a gente tem um ponto central que existe uma tendência de tratar o ecossistema digital de uma maneira muito etnocêntrica, né? A partir do nosso ponto de vista contextual, que desconsidera a vastidão deste ecossistema digital construído a partir da internet e a complexidade dos problemas que são postos entre a gente. Então, assim, de uma maneira muito prática, a gente tende a olhar o fenômeno da desinformação no Brasil, tende a restringir o fenômeno da desinformação do Brasil a algumas plataformas digitais, a gente se mete a tentar regulamentar este fenômeno da desinformação a partir da mirada específica a algumas ferramentas digitais, e aí, dependendo da solução de política pública que a gente adota aqui no território nacional, por esta perspectiva mais restrita que a gente tem a respeito de como funciona o ecossistema digital, a gente acaba gerando efeitos extraterritoriais, como a gente observou, por exemplo, nos bloqueios do WhatsApp acho que foi em 2016, em que 5 ou 6 países da América Latina ficaram sem
o uso da ferramenta porque o Brasil, que é um hub de conectividade local, decidiu simplesmente bloquear a ferramenta no nosso território, né? Além disso, algo que reforça essa dinâmica de que a gente precisa olhar para o ecossistema de uma maneira, talvez como o Jonas falou, mais integrada e menos fragmentada, de intervir numa camada sem se preocupar em afetar as outras camadas, tem a ver com a ideia de que o processo de gatekeeping e de controle dos usuários, do exercício de direitos e outras coisas do gênero, eles têm tensionado a noção de posição estrutural que um ator ocupa nesse ecossistema e o papel funcional que ele desempenha, né? Então, assim, é uma discussão que eu tenho tido com vários amigos, não sei se estão presentes ou não, mas o Marcos Urupá é um deles, o professor Marcos Dantas é outro. As pessoas automaticamente associam as App Stores, né? Aquelas lojinhas onde a gente compra conteúdos para os nossos dispositivos celulares, como parte da camada de conteúdo da internet. Mas, efetivamente, hoje, o modelo de negócio por trás das App Stores faz com que elas sejam parte da infraestrutura física dos dispositivos que a gente utiliza para se conectar à internet, né? E aqui a gente tem que pensar nos serviços de nuvem, nessas grandes redes de distribuição de conteúdos que ficam entre os provedores de conteúdos e os usuários para diminuir e encurtar as distâncias no ecossistema digital. Aliás, fui olhar o site do INCTDD e parece que o serviço Cloudflare não está deixando a gente chegar a algumas partes do site. Então, assim, notem que a Cloudflare não é nem provedor de acesso à internet, não é um provedor de aplicações de internet, né? Ela é um serviço que fica entre essas duas categorias, é um serviço infraestrutural que concentra, digamos assim, os fluxos de dados de praticamente 80% de tudo que circula na internet global. Então, tudo isso para dizer que talvez para a gente aqui, enquanto preocupados com as dinâmicas de poder, com as dinâmicas de como essas dinâmicas de poder se relacionam com assimetrias sociopolíticas, econômicas, culturais, geoestratégicas, a gente precisa tomar este ecossistema digital que a gente sempre tomou de maneira fragmentada, a partir de uma mirada um pouco mais funcional, menos estruturalista e mais funcionalista, a partir do papel que desempenham os diferentes atores. A enrascada em que a gente está metido com isso é a enrascada de que o ecossistema digital ele segue um pouco daquela poesia do Eduardo Galeano, né? Quando o pai levou o Diego, coincidentemente, para ver o mar, o menino olhou para o mar e pediu para o pai ensinar ele a olhar um negócio que é tão grande e que a gente perde de vista no nosso ponto de vista contextual. É uma enrascada, eu não sei como sair dela, mas aí eu queria simplesmente, para terminar essa primeira rodada de intervenção, ressaltar três alertas específicos, né? Primeiro alerta específico: em toda esta discussão que eu fiz até aqui, na maior parte dos painéis desse mesmo seminário que eu acompanhei, parece que a gente tem um pecado de tomar o acesso à internet como um dado, né? E ontem, na palestra da Beth, eu fiz uma pergunta e a gente não teve tempo de falar sobre ela, mas é basicamente o seguinte: ao mesmo tempo em que a gente tem tratado de todas as inovações no nível do oferecimento de serviços de governo digital no contexto da pandemia, do desenvolvimento de mecanismos de transparência e de controle das ações do poder público nesses tempos excepcionais, em paralelo, a gente também observou uma série de medidas que são importantes para o debate que a gente está fazendo aqui, que auxiliam a desburocratizar, a facilitar o acesso e a identificar novas modalidades de conectividade que tentam superar as limitações que tem o próprio Estado e o setor privado em conectar as suas populações ao ecossistema digital. E a gente precisa olhar para isso também enquanto pessoas que estão preocupadas com a governança digital. Segundo ponto, antes de terminar, é que eu acho que o modelo de conectividade atual que a gente tem
ele não pode ser tomado como um dado da realidade, né? Porque apesar de todas essas dinâmicas que a gente tem estudado de desenvolvimento de serviços, aplicações pelo setor público, pelo setor privado, e a forma com a qual isso está retroalimentando os processos democráticos, e a própria governança sociopolítica em uma perspectiva mais ampla, a chamada, entre aspas, política dos protocolos, que para muitos tem sido dada como superada, ela está mais viva do que nunca, e todas essas discussões sobre as redes do futuro e os protocolos que a gente vai usar na internet das coisas, na infraestrutura de 5G e tudo mais, está gerando uma série de processos e conflitos políticos em foros muito técnicos e muito herméticos, como é o Internet Engineering Task Force, a União Internacional de Telecomunicações e as distintas comunidades que se movimentam nesses espaços. Então, eu acho que, dependendo de como essas disputas políticas nesses espaços para os quais a gente não está prestando muita atenção forem solucionadas e equacionadas, o estudo da governança digital e todos os consectários para o estudo do governo digital, da democracia digital, da cidadania digital, ele vai ser impactado também. E meu último ponto é, quando a gente olha para esse modelo de conectividade, a gente precisa levar em consideração que há vários modelos de conectividade que historicamente disputaram o papel que a internet teve na contemporaneidade. A internet, todo mundo já deve ter ouvido falar, tem várias características intrínsecas na tecnologia, no seu modelo de governança, que geraram essa rede de propósito geral, essa rede em que os criadores, os desenvolvedores, eles têm muito pouco controle do que efetivamente os usuários individuais ou corporativos fazem e desenvolvem a partir dela, né? Só que a gente tem visto muitos movimentos de concentração e verticalização deste ecossistema na figura de alguns estados, na figura de algumas empresas, e essa concentração e essa verticalização, elas estão sempre no horizonte e podem efetivamente gerar uma rede em que a gente, para se conectar, para desenvolver serviços, para desenvolver sites, para inovar em aplicativos, passe a ter que pedir autorização, seja do nosso Estado nacional, no lugar que controla a gente com os temas da jurisdição soberana, seja para aquelas empresas efetivamente que são as grandes administradoras da infraestrutura mais ampla, não só da infraestrutura de telecomunicações, mas da infraestrutura de serviços que a gente utiliza para eventualmente ser viável nessa esfera digital. Então, com todos esses pontos, eu queria deixar justamente essa angústia de não saber se a gente pode continuar tratando das coisas por uma perspectiva separada entre o que é digital e o que não é, e efetivamente que a gente olhe com muita atenção para o modelo de conectividade que a gente tem hoje, para os vícios e virtudes desse modelo de conectividade, e que a gente tente também entender de que maneira a mudança desse modelo de conectividade pode impactar o que a gente tem na agenda de estudos de governança digital. Fico também à disposição para seguir a conversa com todos vocês. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, Diego, pela sua apresentação, as suas problematizações. Às vezes a gente precisa voltar às perguntas primeiras, né? Refazer questionamentos, então, muito instigante sua fala. Passo, então, agora a última fala da mesa, certamente igualmente importante, e a gente, então, a partir dela, aguarda os questionamentos do público. O João acaba de dar as instruções ali no chat sobre como realizar. Então, o professor Paulo Januzzi, que está conosco nessa mesa, que é doutor em demografia, mestre em administração pública e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, onde ministra disciplinas e desenvolve pesquisas no campo das estatísticas públicas e avaliação de programas sociais. Professor Januzzi, muito obrigada pela sua presença entre nós. Então, temos aqui mais 15 ou 20 minutos para a sua apresentação. Obrigado, Ana Paula, pela introdução. Acho que vocês me ouvem bem. Eu tive que mudar aqui porque está tendo uma construção aqui do lado.
Mas, enfim, eu queria então iniciar agradecendo o convite da Cristiana, professora Cristiana, parabenizá-la por esse evento, pela composição, né, e dessa mesa e das outras, que reunindo pesquisadores de várias áreas do conhecimento, né, enfim, que podem contribuir para essas temáticas tão relevantes quanto as que estão sendo discutidas nesse seminário. Né, na área da gestão pública, na área enfim, da tecnologia digital, na área da governança digital e temos com isso. E parabenizar meus colegas aqui, Maria Paula, o Diego e o Jonas, né, pelas exposições, assim como outros colegas que apresentaram ontem. Aprendi muito aqui, enfim, a gente vai vendo como realmente o conhecimento na contemporaneidade é necessariamente interdisciplinar, né? Como a gente precisa ter espaços de diálogo como esses para continuar avançando. Mesmo eu, que vou trazer aqui mais um pontinho, né, nesse mosaico, como disse a Ana Paula, que essa mesa está tentando apresentar, nessa colcha de retalhos que tem, né, conectividade entre todas as falas. Nesse sentido, eu queria, assim, trazer para vocês uma reflexão aqui, gozado que imaginei que eu teria aqui. Eu peço desculpa para vocês, que eu acho que eu me... Então, eu queria trazer para vocês, acho que vocês estão me vendo, né? Sim. Tá. Então, minha fala nessa mesa, Governança Digital, Democracia e Transparência, vai se tratar da informação estatística, gestão pública e fetichismo digital, tanto na produção quanto na disseminação, né, das estatísticas. Eu queria começar com essa estatística, né? Enfim, nesse contexto, nesse país em que a gente se encontra, essa estatística, ela não precisa de nenhum outro atributo, ou esse número não precisa de nenhum outro atributo para dizer, para falar do que ele se trata, né? Os dados normalmente não falam por si, falam por meio de teorias, mas acho que esse dado fala por si, né? Essa é uma estatística trágica ao mesmo tempo, é um número que representa a estatística trágica do número de óbitos que nós temos na Covid desde o dia de ontem, acumulados desde o dia de ontem até o dia de ontem, e, ao mesmo tempo, é uma estatística que demonstra a virtude, né, dessa democracia em que o país vive, né, que logramos constituir particularmente desde 1988. É uma estatística que não teria sido possível, inclusive no nível de detalhe, em nível municipal e em nível de atualização diária que nós temos, não só do número de óbitos, mas número de casos, número de doses aplicadas de vacinas, número de, enfim, as estatísticas, inclusive, de isolamento social, se não tivéssemos construído um sistema importante de políticas públicas no Brasil, né, para o qual as estatísticas têm contribuído de forma muito significativa, que é um pouco que eu quero trazer para vocês. Certo? Porque a gente tem falado muito de informação, de conhecimento, e eu queria, então, trazer para vocês essa reflexão. O papel das estatísticas, que etimologicamente significam informação para a gestão do Estado, tem cumprido no papel. Não tenho dúvidas, eu tenho enfatizado muito que, nas minhas reflexões, de que sem Estado, sem estatísticas, o Brasil seria provavelmente mais desigual, pobre, desmatado e menos desenvolvido do que é hoje. Não estou aqui
nenhuma perspectiva muito voluntarista, nem ufanista, nem de ufanização das estatísticas, mas ela faz parte do processo de constituição do Estado contemporâneo, das próprias políticas públicas. Não teria sido possível estruturar políticas públicas ao longo do século XX, no mundo desenvolvido ou no mundo em desenvolvimento, ou no mundo subdesenvolvido, sem efetivamente dispor de estatísticas com certo rigor, com certa natureza multidisciplinar, para orientar o conjunto de políticas públicas em todas as esferas em que o Estado contemporâneo, o Estado do bem-estar tem estruturado. E não tenho dúvida que sem as estatísticas, sem a possibilidade de dispor de informação acerca das nossas iniquidades, nós não teríamos elementos diagnósticos, não teríamos subsídios para gestão como temos tido e como no caso do Brasil tivemos. Passamos por outras pandemias, por exemplo, no regime militar, ou epidemias, como da meningite no regime militar, que não dispusemos à época das estatísticas como estamos tendo atualmente. E essa perda de transparência, como bem colocou a Maria Paula, é visível, sobretudo para quem lida nesse campo das estatísticas e que já havia se acostumado a buscar informações em determinados locais, e nesses locais não estão as estatísticas ou elas estão sendo disponibilizadas de forma mais dificultosa do que efetivamente existiam no passado. E as estatísticas, de fato, cumprem um papel importante na agenda das políticas públicas, em todas as fases, aí, se a gente quisesse se valer do ciclo clássico de políticas públicas. As estatísticas reunidas a partir das pesquisas, ou produzidas a partir das pesquisas do IBGE, a partir dos estudos avaliativos realizados nas universidades, enfim. Elas alimentam o ciclo de políticas públicas e o debate público do movimento social, dos parlamentares, enfim, dos partidos políticos, da sociedade, da mídia, na medida em que essas estatísticas permitem dimensionar as demandas sociais, as problemáticas que se agudizam, permitem alimentar também o processo de formação, influenciar a agenda das políticas públicas, o advocacy, de determinadas demandas, das políticas de cota, das políticas de combate à fome, combate à pobreza, necessidade do auxílio emergencial, tudo isso tem estatística por detrás, ainda que muitas vezes muitos governantes, em determinados momentos, as desconheçam, e tratem, enfim, aspectos da realidade social sabidamente conhecidas há muito tempo como realidades invisíveis que agora se tornaram conhecidas. Enfim, as estatísticas têm servido muito para o desenho das políticas públicas, à medida que elas permitem fazer diagnósticos cada vez mais qualificados de públicos-alvo das políticas. Num país tão heterogêneo como o Brasil, você tem que ter políticas públicas que reconheçam a diversidade desse público-alvo e da capacidade de gestão nos territórios, de norte a sul, do centro-periferia, de capital para o interior, enfim, o Brasil é muito heterogêneo e precisa, sim, de muitas estatísticas que nos permitam calibrar, customizar os programas públicos, tomar decisões com relação a que tipo de intervenção, para que tipo de público, priorizar determinados tipos de intervenção, mesmo quando temos políticas universais. Enfim, as estatísticas nos permitem fazer o monitoramento da ação pública, isso é um elemento fundamental, a gente está vendo hoje, na gestão da pandemia, como o Estado, os municípios, sobretudo, têm se valido das estatísticas produzidas diariamente para tomar decisões no dia seguinte, tá certo? Enfim, com um nível de sofisticação fundamental. Quer dizer, se não tivéssemos estruturado as políticas de saúde, o SUS, há 30 anos, nessa parceria federativa, não disporíamos dessas informações estatísticas do dia para a noite, que servem para monitorar, enfim, e implementar ações corretivas ou, pelo menos, mitigadoras dos efeitos da pandemia.
e também as estatísticas fundamentais para a análise da mudança social. Né? Estamos aí, eu vou falar mais detidamente sobre o censo demográfico, que, né, de 10 em 10 anos nos permite fazer um balanço do conjunto de políticas públicas que foram, se articularam pelas 3 esferas, nas várias áreas programáticas, para tentar, de alguma forma, atender a demanda pública coletiva, né, para o qual o Estado é um ente legítimo, como também mitigar problemáticas sociais que, né, vira e mexe nos acometem. Enfim, o Brasil, então, logrou constituir um conjunto de políticas públicas bastante sofisticado, né, enfim, tem aí, né, muitos outros autores que poderiam ser colocados, mas eu queria enfatizar isso. Em 20 anos nós tentamos fazer aquilo que outros países fizeram em 80 anos. Então, certamente, aquilo que você faz em 20 anos, tudo junto, misturado, políticas de proteção, promoção, políticas transversais, políticas de infraestrutura, tudo isso certamente tem muita fragmentação, muita ineficiência, mas que, enfim, era o desígnio, né, civilizatório e que, de um jeito ou de outro, realmente teve impacto importante. Eu poderia ficar aqui uma exposição toda de 1 hora e não posso fazê-lo, trazendo realmente os impactos que esse conjunto de políticas públicas proporcionou e que que nos permitem ser visibilizadas exatamente por conta das estatísticas. Então, as estatísticas de renda, desemprego, fome, pobreza estão aqui representadas, os efeitos das políticas que logramos constituir nesse período, né? A queda da pobreza, a queda da fome e a retomada, infelizmente, em apenas 2 anos, né, a gente voltando 10 anos do ponto de vista dessas questões. Né? Quer dizer, essas estatísticas nos permitem ver, por exemplo, esse é o último slide, né, desse legado importante das políticas públicas até 2015, em que a gente vê, né, o número de negros nas universidades, né, que passou de 441 mil em 2002 e em 13 anos ele passou para 1 milhão e 600, multiplicou por 3. Isso a gente vê nas nossas universidades. Enfim, vários pesquisadores têm se debruçado sobre a questão, botando peso, né, ou elencando fatores explicativos para isso, e esse slide mais ou menos procura sistematizar. Não há dúvidas que o Pacto Progressista instituído na Constituição de 88, mas implementado a partir de 94, porque o negacionismo de direitos já era um padrão no governo Collor, né, e passou a ser mais recente nos últimos 5 anos, particularmente nos últimos 2. A democratização e a estabilidade política foi um outro elemento importante nessa trajetória que a gente vinha caminhando. Né? O boom das commodities é um outro elemento também importante, e o conjunto de decisões e políticas públicas. Mas eu não queria deixar de enfatizar, pelo pouco tempo que eu tenho, que boa parte dessas mudanças sociais, ela advém, sim, da produção, disseminação e uso das informações estatísticas no debate público e da gestão pública, no qual, inclusive, a internet e a digitalização e as tecnologias digitais foram muito importantes. Elas criaram possibilidades inovadoras no campo da produção e da disseminação das estatísticas, mas a um ponto de, muitas vezes, criar uma ilusão de um certo fetichismo, como disse o Jonas, ou se referenciou o Jonas no começo dessa sessão, né, na nossa, enfim, em diferentes comunidades. Então, existe uma crença desmesurada, não só, inclusive, no campo na comunidade de práticas das políticas públicas, de imaginar que é possível fazer gestão de políticas públicas, né, de fazer, enfim, com base na, enfim, digitalização de serviços, né? O auxílio emergencial, o fato de que, na verdade, não tem se reconhecido que a grande contribuição, de fato, né, do combate à pobreza, à fome durante a pandemia foi através do cadastro único, muito mais do que, de fato, um aplicativo app pelo celular. Né? Não houvesse o cadastro único de programas sociais, nós não teríamos conseguido chegar exatamente naqueles excluídos em renda, emprego e, naturalmente, na digitalização. Né? Mas isso também acaba resvalando para o campo dos levantamentos
em pesquisas do IBGE, ou na crença desmesurada de que o Big Data vai resolver todos os problemas que nós temos de produção de informação consistente. E eu acho que toda a discussão do censo demográfico é uma demonstração emblemática nesse sentido, né? Quer dizer, o censo demográfico ele é uma boa experiência de como as inovações tecnológicas foram importantes para permitir que um país tão grande como o Brasil, né, tão populoso e com níveis de alfabetização tão precários, conseguisse fazer um censo para 212 milhões de pessoas, ou mais de 60 milhões de domicílios. Né, de uma lista de levantamento, como é o primeiro censo há 150 anos atrás, com 14 quesitos, a aplicação, né, dos questionários hoje através de um dispositivo móvel de coleta, né, tamanho um pouco maior do que um celular, levantando uma centena de quesitos, certo? Trazendo informação que pode ser disponibilizada digitalmente com esse grau de detalhe, né, em que a gente tem informação por pequenos setores censitários, com mais ou menos 300 domicílios na área urbana, em que é possível ter um conjunto de informações fundamentais e que foram fundamentais para gestão e orientação das equipes de assistência social na orientação do Plano Brasil Sem Miséria, identificação dos bolsões de pobreza existentes no território brasileiro. Tá certo? Então, esses mapas digitais que é possível disponibilizar pela internet foram instrumentais para todas as prefeituras orientarem suas equipes no cadastramento, na inscrição de pessoas no cadastro único para dar acesso não só ao Bolsa Família, a mais de 20 outros programas, da tarifa social de energia elétrica, luz para todos no campo, cisternas e tantos outros programas importantes. Quer dizer, não teria sido possível a gente fazer esse levantamento com o nível de detalhamento que a gente tem nos censos demográficos, né? Eu queria chamar a atenção, eu trouxe aqui um slide que detalha algumas das informações, onde acho que, de alguma forma, deixa claro que a gente evoluiu né, como eu falei, a gente passou de 14 quesitos para 111 quesitos ao longo de 150 anos, e esses 111 quesitos entram em nível de especificidade em que nenhum Big Data poderia, de fato, suprir, né? Com o nível de territorialidade, de granularidade com que nós precisamos. Nós levantamos informações de deficiências, idade, sexo, tempo de residência, estado conjugal, enfim. O nível de especificidade da informação, granularidade territorial e consistência, né, metodológica, que é importantíssimo para a informação estatística. Tem aqui os 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais que eu não tenho tempo aqui de expor. Mas isso tudo para chamar a atenção de vocês, e aí eu já estou me caminhando para o final, né, como as estatísticas elas têm tido um papel muito importante, né, por detrás, né, de todos os avanços sociais que tivemos, né, desses 20 anos, especialmente de 94 a 2014. Né? É uma história ainda por ser contada, por ser revelada, e que, na medida em que nós tivemos processos de deslegitimação da informação científica, tecnológica e das estatísticas, elas ficam cada vez mais evidentes, né? Nós temos passado por um processo de deslegitimação em vários sentidos, a perda de transparência, como a Maria Paula comentou, né? E é revelador nesse sentido o que nós temos passado com o censo demográfico. Naturalmente que o cancelamento por conta da pandemia em 2020 e 2021 eram inevitáveis porque no Brasil, diferentemente de outros países, não conseguiu, né, vamos dizer assim, ter ganhos tão significativos da sua população para que a gente pudesse ter uma parte importante do censo realizado pela internet. Né? E esse é um grande encalacre que nós temos no país. O censo ele tem um problema orçamentário não resolvido, tem um problema de comunicação social não resolvido,
né? Está previsto para o ano que vem, no momento de uma grande disputa eleitoral, né? O risco é um risco temeroso de que o censo seja confundido com outro tipo de ação pública, né? Temos todo um esforço de logística, porque o Brasil, né, enfim, são vários Brasis, vários contextos de levantamento, não só, né, de natureza socioeconômica, mas de deslocamento das equipes, para exatamente conseguir acessar aquelas pessoas que não têm acessibilidade digital, que não teriam outra forma de serem identificadas e caracterizadas e diagnosticadas se não fosse uma estratégia, né, de uso de barcos, de canoas, né, ou enfim, de jipes, para conseguir chegar nessa população no Brasil profundo, na Amazônia, no sertão nordestino e mesmo nas periferias metropolitanas. Então, nós temos aí um grande desafio da coleta domiciliar, que não é resolvida pela coleta telefônica ou pela coleta internet. O IBGE, na verdade, tem essas 3 estratégias, mas ele aposta que pelo menos 80% da população brasileira vai ser efetivamente atingida pela coleta domiciliar, inclusive pelas experiências que foram feitas antes da realização desse censo 2020. E temos um desafio muito grande do ponto de vista da disseminação, que eu não tenho tempo aqui para explorar, mas, enfim, a gente tem eventualmente, para o debate. Enfim, nós temos um problema de deslegitimação das estatísticas por conta dessa disputa de narrativas, né, em que você tem aí, enfim, um dos filósofos, entre aspas, e orientadores, né, inspiradores do terraplanismo na gestão pública hoje, dizendo que o IBGE, enfim, é um órgão de propaganda petista. Nós temos, enfim, vários outros jornalistas colocando, discutindo essa questão do apagão de dados, esse negacionismo com relação às estatísticas, ou negacionismo, ou a falta de disponibilidade de dados, né, para o debate das políticas públicas. Enfim, nós estamos vivendo realmente um momento bastante sui generis no nosso contexto e que traz desafios muito importantes, né, como esses que a gente tem tratado nesse seminário, em particular nessa mesa aqui, pela perspectiva mais crítica aí, que foi trazida pelo Jonas, pelo Diego e pela Maria Paula. Agradeço o tempo aqui disponível e fico aí à disposição como os colegas para o debate. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação, Paulo, por nos lembrar o papel das estatísticas nas políticas sociais, na democratização das políticas públicas no Brasil, né? Super importante. E nós temos agora aqui 3 perguntas. A Cristiana também está com a gente, acabou de entrar. Não sei se você gostaria de falar agora, Cris, ou se você gostaria de deixar para o final. Bom, eu vou encaminhando, então... Oi, Ana. Oi. Sim. Sim, desculpa, eu não ouvi o que foi. Não, eu perguntei se você gostaria de falar agora ou se eu passo as perguntas antes, como você achar melhor. Bom dia para você. Obrigada por estar com a gente aqui. Bom dia. Eu adorei as apresentações, bem-vindos. Muitíssimo obrigada por terem aceitado o convite. Eu ia falar com vocês ao final, porque eu não queria tomar o tempo do debate, né? Mas já que você já me passou a palavra, eu queria muito falar da importância dessa mesa. Eu acho que o Januzzi trouxe questões fundamentais, né? A gente ficou falando de governança da internet, governança digital, e o Januzzi trouxe para a gente algumas questões fundamentais para a gente pensar a governança de uma forma geral. E o que eu queria só ressaltar, que eu achei muito interessante, como todas as falas de alguma forma se interligaram, é que quando o Diego coloca a questão da governança da internet, eu me identifiquei demais, porque é uma das coisas que eu tenho repetido muito, especialmente para os alunos do campo de políticas públicas,
que não é que a gente não vá mais tratar do digital e do não digital, porque óbvio que existe a exclusão digital e é terrível, o Januzzi mostra isso muito bem quando ele fala da importância da estatística para o Estado contemporâneo e como a gente tem que embasar as políticas públicas em pesquisas, em dados concretos, né? Mas se trata de pensarmos a governança da internet fora daquele nicho dos especialistas do campo de governança da internet. Já está na hora da gente parar com isso, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa mesa porque ela trouxe exatamente o que eu queria, que é a gente pensar na governança de forma transversal, de forma multissetorial, de forma multiatorial. Quando a gente pensa, por exemplo, em direito à privacidade, em direito à proteção de dados pessoais, a gente tem que pensar em todos os setores do campo, né? Em todos os setores do Estado, na educação, na saúde, na segurança. O que significa a gente usar algoritmos no sistema penal, onde a gente vai ranquear prisioneiros com base em sentenças de juízes racistas? Né? Que tipo de danos isso vai trazer para uma tentativa de instituir um Estado democrático de verdade, para reduzir desigualdades? Então, a governança, acho que o que o Diego quis dizer, e de forma brilhante, assim, e todos os outros, assim, a Paula também trouxe dados interessantíssimos da tese dela e de um trabalho que continua, né? O INCT, em Democracia Digital, ela lembrou alguns pesquisadores legais também do Instituto, mas eu acho que é isso, a gente sair um pouco do nicho de especialistas de governança digital, de governança da internet, e pensar que todas essas questões essenciais que a gente discute no IGF, né, em todos os fóruns que são de especialistas nessa área, todas essas questões elas têm que ser levadas para a população e especialmente para os gestores públicos, né? A gente tem vários gestores municipais que ouvem a gente nesse simpósio, eu queria agradecer muito a presença deles, e é isso, assim, eu vou abrir para o debate, porque a outra mesa entra nesse link, e eu queria muito ouvir também, tem várias perguntas interessantes do público, e meus parabéns pelas apresentações, adorei, muito obrigada por vocês estarem aqui, e vamos então ao público. Obrigada, gente. Obrigada, nossa anfitriã, nossa querida organizadora que está promovendo esse evento tão grande, importante, relevante, mesmo no contexto da pandemia. Então, eu já queria também deixar os parabéns aqui a Cristiana pela organização desse importante evento e dizer que, bom, a gente só tem 15 minutos, a gente sempre tem um velho dilema, né, de fazer caber as nossas ideias que são infinitas dentro do tempo, né, nosso dilema existencial esse. E vou rapidamente passar pelas questões e dizer que, da minha perspectiva, um conceito que precisa ser muito refletido e elaborado e problematizado, para não dizer a palavra disputado, é o conceito de governança, né? Porque a governança é um conceito polissêmico que muitas vezes aparece na bibliografia de modo não refletido, como algo dado, né, pré-definido, que, no entanto, tem diferentes, sim, acepções, né, e que tem, dentro dessa disputa das relações de poder sobre os conceitos, uma visão que vem de organismos internacionais, como a OCDE, e que tem um foco muito grande, né, na dimensão do controle, na dimensão das políticas que são sim, accountability, mas muitas vezes numa dimensão mais gerencial do que numa dimensão participativa, numa dimensão contemporânea da gestão pública, então, ou democratizante da gestão pública. Então, queria deixar essa a reflexão que eu fiz durante as falas de vocês, porque a governança digital também pode ser que esteja num alinhamento com essa perspectiva mais gerencial e mais focada em accountability do que focada propriamente em participação e democratização dos diferentes atores na perspectiva multiatorial, como a Cris bem lembrou agora. Então, vou passar para vocês para fazer falas finais, assim, já de despedida de cada um. Eu acredito que vocês tenham tido acesso às perguntas que apareceram aqui. Eu acho que se eu for ler vai ficar muito apertado, mas algumas perguntas
discutiram justamente o tema da governança digital, o que seria essa governança digital e que desafios ou que elementos, né? A Maria Paula falou de indicadores, né? Apresentou alguns indicadores que ela desenvolveu e a gente sabe da existência, né, desses monopólios digitais, do imperialismo de dados, como é que isso também se dá tanto na esfera privada como na esfera pública, de algum modo, né? Diego falou sobre a perspectiva etnocêntrica, e isso eu acho que é um debate muito interessante, até para a gente fazer relações entre democracia digital, governança digital e o pensamento decolonial, né? Como a gente pode pensar essa democracia digital no sul global. Eu acho que tem questões muito interessantes aí para alinhar com as novas epistemologias e para o fortalecimento justamente das políticas sociais, né? De que estatísticas públicas nós precisamos para o fortalecimento das políticas sociais, como estava dizendo o Paulo agora nessa última apresentação. Então, muitíssimo obrigada a todos que mandaram perguntas, todos os palestrantes tiveram acesso. Eu vou passar a vocês para falas finais aqui, em cerca de 3 minutos para cada um. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Eu passo a palavra, então, para o Jonas, em primeiro lugar. Obrigado, Ana Paula. Eu queria aproveitar para cumprimentar a Cris e agradecer muito pelo convite. Opa, agora eu acho que melhorou o áudio. Aproveitar para agradecer a Cris, que eu tive a felicidade de ter na minha banca de doutorado, com a avaliação criteriosa que ela faz. E eu queria destacar, assim, fiquei muito feliz, acho que essa mesa de fato foi muito complementar, né? E nos fez perceber que a gente está falando de um mundo enorme mesmo, né? E um mundo que precisa ser repensado a todo momento. Acho que o Diego trouxe aspectos, sim, para a gente mudar um pouco dos paradigmas estabelecidos, das camadas. Acho que são categorias analíticas que nos servem em alguns momentos e não nos servem em outros, né? Eu acho que a fala minha e do Diego, as falas se complementaram, porque ele veio com um debate sobre integração de um lado e eu, digamos assim, né, eu não gosto muito dessa nossa importação dos termos, mas agora um dos termos da moda é vertical, né? Eu vim falando na vertical, ou seja, dos temas, e o Diego veio falando das camadas. E é um pouco, por exemplo, do que a Europa está fazendo com esse grande pacotão, né, de novas diretivas, o Digital Services Act, e é uma coisa que a gente precisa pensar aqui. No Brasil, como a gente está numa conjuntura trágica, como o Paulo começou com a fala dele, né? A gente está numa conjuntura de tentar proteger aspectos, então você tem toda uma luta contra o vigilantismo, como é o caso do Cadastro Base do Cidadão, você tem uma tentativa de implementar uma LGPD, mesmo com o governo sabotando isso a todo momento, né? Você tem uma tentativa de construir um debate regulatório na área de discurso online, e aí isso às vezes anda, mas aí você também tem vários segmentos em disputa, você tem o vigilantismo das forças de segurança, né? Então é um equilíbrio muito, muito delicado em diversos aspectos, né? E acho que o grande desafio que a gente tem é exatamente conseguir fazer o debate micro-macro, né? Ou seja, como é que a gente percebe... a gente recentemente, por exemplo, o governo sancionou uma MP, a 1018, que supostamente era para falar de taxação de satélite e acabou dando um golpe nos investimentos de banda larga, né? Então, quando o Diego traz o aspecto de que a gente não pode abandonar no Brasil a questão do acesso, é porque nós temos 25% da população que não tem nenhum acesso e nós temos 60% que dependem do celular, quando a gente sabe que o celular é limitado pelas franquias. Então, o acesso no Brasil, e aí teve uma pergunta que foi feita aqui, né? A relação entre governança digital e exclusão digital. Eu não tratei isso na minha fala, mas assim, isso é uma questão chave. O debate sobre o acesso no Brasil não deixou, e como o Diego disse, ele se interrelaciona. Porque no momento que você está falando desse modelo de acesso no sentido móvel, você tem a discussão sobre o zero rating, né, na camada do transporte, você tem um impacto disso na desinformação, já que um monte de gente recebe desinformação e não tem como checar porque está restrito ali ao WhatsApp. Então, deixo como recado final, já que a gente já está se aproximando do nosso fim, que espaços como esses são fundamentais e que a gente precisa conseguir envolver
né, como diz a Cris, e muito além dos especialistas, dos pesquisadores, para fazer tantos debates macro, né? Qual é a internet que a gente quer, qual é o mundo digital que a gente quer, porque as empresas estão fazendo isso, estão fazendo esse debate estratégico, quanto a gente precisa fazer os debates micro, porque tem N agendas políticas correndo, né, e que não até os especialistas estão de fora dela, né? Isso é um problema grave que a gente tem, que muitas vezes os pesquisadores não se envolvem nos debates políticos de regulação do campo. Então a gente precisa que os especialistas venham e que o conjunto da população venha, para que a gente não fique refém nem de um lado dos segmentos associados ao governo federal que querem difundir desinformação e discursos negacionistas, né? Nem numa visão liberal que acha que não tem que ter governança digital nenhuma e deixa para o setor privado que ele resolve, quando a gente está vendo que ele não resolve. Então, muito obrigado, Cris, pelo convite e parabéns a todas e todos os meus colegas pelas falas que foram excelentes. Muitíssimo obrigada, Jonas, pelas suas problematizações aqui, reflexões. Eu passo a palavra, então, agora a Maria Paula. Oi, gente, eu vou ser bem breve, porque eu sei que o tempo está curtíssimo. Eu queria agradecer imensamente pelo convite, pelo debate, pelas perguntas da plateia, pelas explanações dos colegas aqui na mesa. De fato, foram temas que, se você pegar isoladamente, eles não teriam totalmente a ver um com o outro, mas se você conseguir analisar numa perspectiva mais macro, eles têm totalmente a ver, eles se entrelaçam. Eu acho que esse debate ele tem que ser continuado, né? Eu acho que a gente tem que entrar em contato, tem que promover eventos como esse, parabenizar a Cris mais uma vez, porque é assim que a gente consegue melhorar, né? Que a gente consegue melhorar a governança, que a gente consegue tornar governos mais transparentes e que a gente consegue fazer as coisas fluírem. Só para pontuar aqui a pergunta da Marlise, na verdade, eu não acho que, porque também a pergunta dela tem a ver com o fechamento, né? Eu não acho que o fato de ter sido feito um consórcio para dar informações e tornar públicos os dados sobre a Covid, ele torne opaca a fonte de origem, que é o Estado. Pelo contrário, ele teve que passar a existir, né? Ele teve que ser feito justamente como uma tentativa de driblar essa opacidade por parte do Estado. A gente vê que o governo ele propaga desinformação, apagão de dados, não disponibiliza todas as informações que devem ser disponibilizadas para melhorar, para ajudar os governantes a melhorarem ou trazerem as políticas públicas mais adequadas diante da Covid, enfim. Então, a gente vê o funcionamento tanto da imprensa, né, atuando nesse sentido, que são os pilares da democracia, se você for pensar, uma imprensa livre, pluralista, que pode atuar e agir nesse sentido, né? Então, eu acho que a formação desse consórcio, ela vai mais nesse sentido, né, de mostrar que a imprensa está conseguindo atuar para levar a informação até o cidadão. Você vê STF, Congresso Nacional, atuando de modo a tentar sempre dar a volta por cima das diversas tentativas do governo de tornar o Estado mais transparente, de tornar o país menos democrático, enfim. Então, a gente está vendo as instituições tentando funcionar e tentando responder a esses golpes diários e incessantes que o governo tem tentado dar sempre. Eu vejo o consórcio assim. Então, eu acho que é isso. Agradecer a todos, aprendi bastante, e que a gente consiga manter sempre esse diálogo e esse espaço para debater, aprender, trocar ideias. Obrigada, Ana, pela mediação e aos colegas pelas explanações, a palestra ao público pelas perguntas. Maria Paula, muito obrigada pela apresentação dos dados da sua pesquisa. Longa vida aos seus estudos, que possam ser divulgados e problematizados. E eu passo a palavra agora, então, para o Diego Canabarro fazer suas apresentações finais. Canabarro, desculpa. Não tem problema. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo por compartilhar esse tempo. Eu poderia continuar conversando aqui até amanhã de manhã sem parar, de tanta coisa que apareceu, né, que vai do 5G até a dinâmica de educação e inclusão digital. Mas eu vou terminar falando de duas coisas. Uma tem a ver com o que a Cris falou, né, essa dinâmica de tirar essa discussão não de espaços técnicos, né, mas dessa dinâmica dessa discussão tecnocrática que a gente tem em torno da chamada governança da internet. Eu iniciei o ano com um artigo, querendo escrever um artigo com o título A Governança da Internet Morreu.
Esse era o título, era provocativo, e aí minha esposa chegou para mim e disse assim, tu pretende apresentar onde isso? Num foro de governança da internet? Ela fez essa provocação, mas o que eu estava querendo dizer com o fato de que a governança da internet morreu é porque eu passei os últimos 5 meses acompanhando eventos de governança da internet, que são muito parecidos com esse painel aqui, né? É uma pluralidade de visões, é uma quantidade de campos envolvidos, tem um monte de gente falando sobre diferentes dimensões de um mesmo fenômeno, e as pessoas não chegam ao consenso porque elas acabam, no final das contas, se protegendo com os limites e as fronteiras epistêmicas, as fronteiras institucionais onde elas estão operando, e eu acho que o nosso grande desafio é tentar, talvez, dar esse passo para trás para a gente olhar para isso. E aí eu termino, né, com essa dinâmica de uma coisa que eu aprendi nesses últimos, digamos, 15 anos, olhando para esse fenômeno. A própria palavra governança, quando ela é empregada nesses contextos em que a gente conversa, ela vem de várias vertentes diferentes. A governança tradicional da internet vem da literatura de governança corporativa, que era aplicada por esses foros técnicos que administravam a rede lá na década de 90. Em paralelo, no âmbito das Nações Unidas, o movimento da sociedade civil de penetrar o campo da governança global, de abrir a caixa preta, seja do Estado, seja da relação entre Estado e empresas, trouxe para dentro desse foro que a Cris gerou para a gente a acepção da governança pela lógica da governança por uma perspectiva plural, né? De reconhecer o papel que cada ator social diferente tem no sentido de conduzir uma coletividade a um determinado fim, seja pela figura do Estado, seja pela figura das associações cívicas, por uma perspectiva do Robert Putnam e outras coisas do gênero. Muito mais recentemente, a gente entra por uma dinâmica de que OCDE, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, todo mundo começa a falar de governança da internet. E aí, todas essas agendas se confluem e a gente acaba perdendo de vista o fato de que governança, num sentido puro do termo, de que maneira a gente conduz um grupo, seja o planeta inteiro, seja um país, seja uma região, a um determinado fim. Quem tem a legitimidade de fazer isso? E com quais instrumentos e processos a gente determina essas coisas? E é por isso que, para mim, fica muito claro que quando a gente dá esse passo atrás e olha para a governança por um sentido de teoria política puro, a gente talvez consiga começar a desatar o nó de toda essa cacofonia, porque se tem uma coisa que caracteriza o campo para mim hoje é essa cacofonia, que angustia, mas que eu acho que o fato de a gente estar discutindo ela aqui já é um primeiro passo para a gente tentar avançar e melhorar até mesmo a qualidade da discussão que a gente tem aqui dentro. Obrigado, gente. Cris, obrigado pela valentia de misturar tanta gente, como eu já te falei por e-mail ontem. Menino, nem brinca. Depois a gente vai conversar. Muitíssimo obrigada, gente. Eu já estou vendo aqui que já tem gente pensando em artigos, então já se preparem para o 4º simpósio. Estou doida para ver, assim, ontem a gente teve umas mesas, a Rafael já começou assim, a democracia digital está morta? Então, por aí a gente foi e continuou, né? A governança da internet já morreu? E vamos que vamos. Gente, muitíssimo obrigada e espero que vocês continuem com a gente. A gente teve uma média de 115, 119 pessoas assistindo, que foi a média de ontem também, sempre acima de 100. Foram 1.011 inscritos no simpósio, então foi realmente um sucesso. Eu tenho certeza que foi por causa de vocês, né? Por ter conseguido reunir todos vocês, todos terem concordado em participar. Então, agradeço muitíssimo.